Olá, meus amores do nono ano. Galerinha, o tempo tá voando. Pois é, aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark. E hoje nós vamos fazer a correção do plano de estudos tutorados número 7. E nós vamos falar na semana 1. Vamos voltar um pouquinho no tema de ditadura, só que a ditadura militar nos países vizinhos ao Brasil e a relação dos Estados Unidos com essas ditaduras militares. Tá bom? Com esses governos ditatoriais em toda a América Latina, tá bom? Não foi apenas no Brasil. Óbvio, né, gente? A gente não ia passar por aquele problema, aquela tristeza, aquele sofrimento todo sozinhos, infelizmente, né? Não fomos, digamos, os privilegiados, não fomos os únicos. É triste a gente falar isso, mas foi verdade. Tivemos regimes ditatoriais na América Latina, em vários países, a partir do século XX, né, da metade do século XX, depois de 1950. No Brasil, durou, né, de 64 até 85. Era um período, né, marcado pela disputa de ideologia que estava em foco no mundo. Era a chamada Guerra Fria, né, que nós já falamos sobre ela, que é a disputa entre os Estados Unidos capitalista e a URSS, né, União Soviética socialista. Então, essa disputa mundial, ela estava se reverberando, ela estava se... como é que eu posso dizer? Ela estava se mostrando dentro do nosso continente, né, dentro da América, em especial nos países da América Latina. E os Estados Unidos, para não deixar a União Soviética ganhar espaço, né, para não deixar o socialismo tomar espaço, ganhar espaço na América Latina, ele vai patrocinar financeiramente, ele vai financiar a elite desses países que nós vamos falar aqui agora, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Brasil. Ele vai mandar dinheiro para os militares, para os grupos de direita, contra qualquer tipo de movimento social que acontecesse naquela época nesses países e em outros também. Qual que era o interesse deles, então? Era barrar o crescimento do socialismo aqui na América Latina, que é uma tentativa de destruir a União Soviética, né? O poder da União Soviética que crescia assustadoramente. Então, esse é o início das ditaduras, tá? Na América Latina, né, como eu disse, começa após a década de 50, digamos assim, que é quando se inicia a Guerra Fria, após 1945, tá? Vivíamos na América uma época de governos extremamente populares, tá? Presidentes que eram voltados à população, às questões da população, uma participação, né? Havia uma participação ativa das classes trabalhadoras, tá? Muita juventude, muitos jovens militantes a favor de uma sociedade socialista, que seria uma sociedade mais igualitária para todos. E eles não tinham medo, né, de pegarem armas, eles não hesitavam em pegar em armas para defender as suas ideias contra as injustiças sociais que aconteciam pela América afora. Com medo, né, igual eu falei com vocês, de perder espaço dentro dos países latino-americanos, né, para a União Soviética, os Estados Unidos passou a interferir diretamente na política interna desses países, financiando alas conservadoras de direita, fornecendo apoio logístico e armamento a grupos militares e milícias revolucionárias. Desencadeou uma série de governos ditatoriais na América Latina, financiadas pelos interesses norte-americanos, incluindo o Brasil, claro. Paraguai. Começa em 1950, o general Augusto Stroessner, ele assume o poder do país, né, de forma ditatorial, contando com o auxílio logístico dos Estados Unidos. As características do governo: forte repressão a grupos de esquerda, prisões arbitrárias, torturas e assassinatos. Palavra que vai ser constante em todos os outros, tá, gente? Tortura e assassinato. Receberam o apoio norte-americano. A indústria de base do Paraguai, assim como de todos os outros países, vai se desenvolver de forma assustadora, mas não representa justiça social à população.
o desenvolvimento industrial que vai acontecer, o lucro final vai ficar na mão de apenas, no caso do Paraguai, 1% da população. Ou seja, todo o crescimento que estava acontecendo não ficava na mão dos trabalhadores, ficava na mão dos donos das empresas, tá? E isso vai mergulhar o país num abismo social desolador. E esse general, né, ele vai governar, o general Augusto, ele governa o Paraguai de 50 a 1989, ou seja, de 1950 a 1989. O cara ficou quase 40 anos no governo. Ele foi reeleito diversas vezes, mas claro que de forma fraudulenta e corrupta, né? Não tem lógica, né, gente? O segundo país que nós vamos ver aqui é o Uruguai. Mesma coisa, disputas políticas internas, né? Existia um grupo de direita, que era liderado pelos militares, e um grupo de guerrilha, um grupo de esquerda, que eram os Tupamaros, tá? Os militares, que era o grupo de direita, financiado pelos Estados Unidos. A ditadura no Uruguai se inicia em 1973. Os militares vão, mais uma vez, gente, repetindo, perseguir grupos de oposição, torturas e assassinatos. Todos eles têm as mesmas características. Outra coisa semelhante, houve crescimento industrial e econômico? Sim, mas o lucro ficou na mão de quem? A riqueza fica na mão de quem? Concentradas nas mãos da elite dominante. A população continua na miséria. E essa ditadura também termina em 1985, igual a do Brasil. Chile vai começar em 1970, tá? O Brasil é um dos que começa primeiro, digamos assim, né? Primeiro Paraguai, depois Brasil, depois Chile, depois Uruguai, e assim vai, né? Ele estava sendo governado por Salvador Allende, e ele tinha ideia de implantar um governo anti-imperialista. O que é um governo anti-imperialista, gente? É aquele governo que não é tão capitalista, né? É um governo que é contra o domínio de um governo maior sobre o outro, tá? Claro, contra os Estados Unidos. A partir de 1973, os militares vão tomar o poder, liderados pelo general Augusto Pinochet. E esse general ele vai bombardear a sede do governo, matar o presidente e tomar o país, e vai governar durante 15 anos. Ele matou mais ou menos 3 mil opositores e 30 mil foram torturados. Tá? Questão econômica, a mesma coisa. O Chile se desenvolve? Sim, mas fica nas mãos de quem é riqueza? Elite. Argentina. A Argentina se inicia em 1976 e vai até 1983. Mesma coisa, militares alinham-se aos Estados Unidos. É um regime extremamente violento, tá? Repetindo, qual a forma de governar? Perseguir os opositores, assassinar, torturar. Alguns eram jogados vivos de aviões, né? Alguns dos filhos foram sequestrados para que forçasse eles a falar, a dedurar os seus colegas, digamos assim. A reação mais simbólica a esse governo é um grupo de mães que se formou em frente à sede do governo, né, numa praça chamada, que era as Mães da Praça de Maio. E esse grupo, eles exigiam, né, do governo notícias de seus filhos desaparecidos. É um grupo que existe, um movimento que existe até hoje. Muitos filhos, né, as ossadas, digamos assim, foram encontradas, outros nem informação até hoje. De acordo com o texto, qual a participação dos Estados Unidos na formação de governos ditatoriais na América Latina? Os Estados Unidos passou a interferir diretamente na política interna destes países, financiando alas conservadoras de direita, fornecendo apoio logístico e armamentos a grupos militares e milícias revolucionárias. Nos governos ditatoriais, ocorreram crescimentos significativos no setor industrial e na economia, porque não representou justiça social à sociedade como um todo. A verdade é que, igual eu falei para vocês, né, os lucros ficavam nas mãos daqueles mais favorecidos, ou seja, da elite, ampliando a desigualdade social.
De que forma a Guerra Fria se encaixa no contexto histórico-político desses governos ditatoriais? A interferência dos Estados Unidos nas ditaduras da América Latina aconteceu na tentativa de evitar o alinhamento desses países com as ideologias da União Soviética. Qual era o objetivo de luta das mães na Praça de Maio? Exigiam saber notícias de seus filhos desaparecidos. Bom, gente, essa atividade foi até pequenininha, né? Graças a Deus. E nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Estou à disposição de vocês para o que precisarem. Qualquer dúvida, me procurem no aplicativo Conexão Escola, me procurem no nosso grupo de WhatsApp ou até mesmo no privado, se for necessário, ok? Abraços a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.